Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para nossa reflexão. Hoje encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 10, o versículo de número 20. Assim está escrito: Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Aqui está uma orientação de Jesus, quando da ocasião da escolha dos 12 discípulos que ele reuniu em volta de si, orientou, ensinou pela prática, pela demonstração e pelas palavras. Eles foram instruídos por Jesus. E chegou o momento, então, de Jesus confiar a eles um trabalho para observar como eles iriam se mover dentro daquilo. E isto é muito interessante, porque Jesus primeiro orientou, ensinou, demonstrou, fez tudo diante deles, não escondeu nada dos seus discípulos, e depois então encarregou a eles de realizar aquela mesma obra que Jesus já estava fazendo diante deles. Agora era a vez dos discípulos irem fazer. Escolheu os 12 e os enviou. E veja o que foi que Jesus orientou a eles: o seguinte. Aqui no capítulo 10 de Mateus está escrito: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então, a primeira coisa que Jesus fez foi ensinar a eles e capacitá-los com o poder do Espírito Santo, o poder espiritual. Então, Jesus deu poder a eles, poder, autoridade, legalidade sobre os espíritos imundos para fazer o quê? Para expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo o mal. Então, Jesus chamou, capacitou, orientou-os para isto. E a quem ele chamou? Ele chamou Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Reuniu esses 12, orientou a eles e disse o seguinte: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Observamos aqui que neste primeiro momento, Jesus estava enviando a eles unicamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e não em cidades samaritanos. Por quê? Conforme sabemos pela Escritura, samaritanos e judeus não se combinavam, não se comunicavam. E na primeira vez que os discípulos vão para fazer um trabalho, se eles enfrentam esta resistência, esta situação de oposição, certamente alguma coisa ficava a desejar. Portanto, neste primeiro momento, Jesus mandou que eles fossem somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois, lá na frente, quando Jesus ressuscitou, nós observamos que ele mandou que eles fossem Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Aí sim, eles estavam aptos para ir em todo e qualquer lugar onde o Senhor os enviasse. Mas, inicialmente, eles foram somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então disse o seguinte: mas, e diante está, indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Então Jesus chamou-os, habilitou, deu poder a eles, disse a eles aonde eles deveriam ir e o que eles deveriam pregar. Então eles não estavam, foram enviados de qualquer maneira e faz lá a obra lá. Não. Jesus direcionou tudo de maneira correta e metódica
para que eles pudessem entender. Então ele mandou que eles fossem, primeiro, as ovelhas perdidas da casa de Israel, que não entrassem em cidades samaritanos, mas que ao chegar lá, eles pregassem, dizendo, é chegado o reino dos céus. A proximidade do reino dos céus que Jesus veio implantar. E disse, curai os enfermos. Jesus curou enfermos em presença deles. Limpai os leprosos. Jesus purificou o leproso. Ressuscitai os mortos. Jesus ressuscitou mortos diante deles. Expulsai demônios. Jesus expulsou demônios. Então, nada do que Jesus pediu que eles fizessem era algo desconhecido. Eles já tinham presenciado no ministério de Jesus esta prática que era comum. Portanto, eles iam somente repetir o que Jesus já havia feito diante deles. E disse o seguinte, de graça recebestes, de graça dai. Jesus não pediu nada a ninguém. Jesus não foi pesado a ninguém. E como ele fez, ele ordenou que os discípulos o fizessem. É de graça. Eles receberam de graça e eles deveriam anunciar às pessoas de graça também, sem exigir nada de quem quer que seja. Disse a eles como eles deveriam ir, não deveriam levar muitas coisas de ouro, prata, cobre, alforje para o caminho, roupas em excesso, porque ele disse que cada um iria fazer o seu trabalho e não deveria estar preso a outras coisas. Em qualquer cidade, onde eles fossem, eles deveriam saber quem naquela casa era digno, para que eles pudessem hospedar-se ali e, hospedando-se, saudar aquela casa com a paz, que a paz fosse estabelecida naquele lar. Se ao chegar em algum lugar e não o receberem, nem escutarem as suas palavras, quando eles voltassem saindo da cidade, Jesus disse que eles deveriam sacudir o pó dos pés deles, em sinal de protesto diante da recusa daquele povo, que isto ficaria marcado para o dia do juízo. E Jesus, então, afirmou que estava enviando a eles como ovelhas ao meio de lobos, e que eles deveriam ser prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Eles não deveriam se descuidar da prudência e da simplicidade, mas sabendo que receberam de Jesus o poder para realizar a obra que lhes foi encarregada naquela oportunidade. E Jesus disse também que por conta da pregação do Evangelho, eles seriam levados a prisões, eles seriam levados e conduzidos à presença dos governadores, dos reis, de autoridades em cada uma daquelas cidades. Chegaria o tempo que eles seriam levados àquelas pessoas. E Jesus disse, quando isto acontecer, e vocês serem levados diante de autoridades, ele diz o seguinte, mas quando vos entregarem, não dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. O que Jesus disse aqui é uma lição, por isso a reflexão de hoje. Uma lição muito profunda para cada um de nós aprendermos com aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos nesta ocasião. Jesus disse que eles estavam ali para servir de testemunho. Eles iriam falar sobre as obras realizadas por Jesus. Receberam dele poder, portanto, tinham autoridade para falar diante de qualquer pessoa, até mesmo das autoridades, dos governadores, dos reis, enfim, todos que estavam em autoridade. E que eles não deveriam amedrontar-se e ficar preocupado, como que pensando o que dizer e como dizer. Ou seja, pessoas premeditando o que vai falar. Então Jesus já tirou logo isso deles.
as coisas de Deus não são feitas de maneira premeditada. Tudo aquilo que é premeditado fica preso dentro de uma estrutura e não há a liberdade para a manifestação da graça de Deus e da atuação do Espírito Santo. Por quê? Porque fica um negócio enlatado, estruturado, preso a normas e regras e, portanto, perde-se a essência, perde o melhor, perde a vida que há na palavra e na operação de Deus. É como os fariseus. Os fariseus eram doutores na lei, mas o negócio deles, a lei, tinha que ser à risca. E a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, há necessidade de estar em disponibilidade para que Deus possa utilizar-se da vida de cada um de nós, como ele utilizou-se da vida dos discípulos para fazer deles seus instrumentos. E aqui está uma orientação segura e verdadeira. Quando vos entregarem, não vos dê cuidado de como ou que haveis de falar. As pessoas às vezes ficam preocupadas. Mas fulano me chamou, o que é que eu vou falar? Eu não estou preparado. E agora? O que é que vai acontecer? Como é que vai ser? Quantas vezes nós observamos, às vezes até em reuniões de cultos, o responsável chama alguém para dar uma palavra, dar um testemunho, e a pessoa diz, não estou preparada, não me preparei. Então está em desacordo com o que Jesus disse. Nós precisamos estar vivendo em plena comunhão com o Senhor. Por isso que a nossa comunhão não é somente no horário do culto. A nossa comunhão é durante a nossa vivência. Ou seja, às 24 horas do dia, nós devemos estar em plena comunhão com o Senhor, porque não sabemos em qual destas horas e minutos o Senhor vai utilizar a nossa vida como instrumento nas suas mãos. E como nós não sabemos qual o dia, a hora ou os minutos, nós precisamos estar disponíveis em todo o tempo. É bem verdade que precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos ler a palavra de Deus, precisamos estudar a palavra de Deus, ela precisa ser entesourada no nosso coração. Agora, nós não devemos ficar presos a falar de acordo com aquilo que predispomos, ou seja, algo previsível, predeterminado. Não, porque se fizer isso, nós vamos ficar presos numa camisa de força e não vai haver nenhum movimento de vida. É o que Jesus está dizendo aqui. Não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Ministrado. Quem é que vai ministrar para os servos de Jesus quando eles forem levados diante de autoridades e diante de pessoas influentes? Quem é que vai ministrar a eles a palavra para se dizer? Bem, nós não temos a capacidade de discernir a condição de cada pessoa que se apresenta diante de nós ou pelos quais nós passamos durante o dia. Então nós não sabemos o que há naquele coração, naquela mente, qual é o nível de preparo daquela pessoa, nós não sabemos. E como é que vamos saber qual palavra de Deus dizer para eles naquela hora? Alguém pode dizer, mas toda a palavra de Deus é útil, pode falar toda ela. Não, não é assim. Existem palavras de Deus específicas para cada pessoa e momento. Como eu não sei e não posso ver o interior das pessoas que estão diante de mim, Jesus ele vê. Não precisa ninguém dizer nada a Jesus a respeito das pessoas, porque ele sabe ver. Quantas vezes as pessoas protestando e murmurando dele, e ele diz, por que arrazoais no coração? Por que dizeis essas palavras no coração? Jesus via o coração daquelas pessoas. Eu não vejo, você não vê, nós não vemos. Então, por nós não termos esta habilidade
espiritual, essa capacitação espiritual que Jesus tinha, nós precisamos depender do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem vai ministrar para nós o que havemos de falar. Agora, eu não posso ser relaxado, não ler a Bíblia, não estudar, não comparar, não procurar refletir e guardar no coração, porque na hora o Espírito vai dar. Não é assim. Isso aí é preguiça espiritual. Isso aí é um desserviço à obra de Deus. Eu preciso, tanto quanto estiver em mim, estar preparado com a palavra de Deus. Agora, no momento da oportunidade, eu preciso me colocar em disponibilidade para que o Espírito de Deus mova a minha vida e fale pelos meus lábios. Não sou eu que vou falar, é o Espírito de Deus que vai falar na minha boca, na sua boca, na nossa boca. Então veja o que Jesus orientou aqui. Na mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Quem é o nosso Pai? É Deus. Quem é o Espírito do nosso Pai? É o Espírito Santo. Então aqui está bem claro o que Jesus deixou como orientação para os seus discípulos naquela primeira cruzada evangelística que Jesus enviou eles para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles deveriam atentar para o que Jesus disse. Quando eles estivessem atentando para esta orientação, eles iriam encontrar as ovelhas perdidas, eles iriam pregar a chegada do reino, eles iriam curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Seriam levados diante de autoridades, mas não ficariam amedrontados e nem preocupados, pensando o que dizer e como dizer, porque dependia deles estar disponível diante de Deus, e o Espírito de Deus, então, ministraria a eles o que eles haviam de dizer àquelas pessoas. Foi exatamente isto o que Jesus orientou aqui. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E como pessoa, o Espírito Santo, ele tem os elementos da personalidade: entendimento, sentimento e vontade. Portanto, o Espírito Santo fala, age, se move. A única coisa que o Espírito Santo não tem é um corpo físico. Mas ele é uma pessoa. O que identifica uma pessoa são os elementos da personalidade: entendimento, sentimento e vontade. Nós temos entendimento, sentimento e vontade. Agora, para nos manifestar fisicamente, nós precisamos de um corpo físico. Mas o que nos identifica como pessoa é o entendimento, o sentimento e a vontade. O corpo simplesmente é o cumpridor daquilo que a pessoa vai dizer. E o Espírito Santo, ele veio. Jesus prometeu que rogaria ao Pai, como ele rogou, para que o Espírito Santo, ao vir, não somente habitasse conosco, mas que ele estivesse em nós. Porque antes da vinda do Espírito Santo, ele estava conosco. Depois da vinda do Espírito Santo, ele não somente está conosco, mas está em nós, dentro de nós. Portanto, é ele quem vai falar e mover a nossa vida dentro do propósito e da vontade de Deus para fazer a sua obra. Então, quando diz aqui, não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Quantas vezes nós observamos em algumas reuniões que as pessoas já vêm predispostas ou predeterminadas a falar determinada coisa e não abre oportunidade para que o Espírito de Deus tome conta do ambiente e coloque as palavras certas na boca. Então as pessoas ficam presas a estruturas frágeis, fragmentadas, e elas impedem a ação plena e livre do Espírito Santo.
Portanto, muitas das vezes a pessoa fala, não há resultado, não há edificação, não há crescimento, a mensagem não chega aonde deveria chegar. Por quê? Porque nós, às vezes, estamos atrapalhando o Espírito Santo de fazer o trabalho dele. Foi o que Jesus disse aqui. Ele disse: não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E no versículo anterior ele disse: na mesma hora vos será ministrado o que haveis de falar. Então o Espírito Santo dá a palavra na hora. E a palavra que ele dá é uma palavra de poder, uma palavra ungida, uma palavra que dita. Ela vai alcançar o objetivo. O próprio Deus, através do profeta Isaías, deixou registrado: assim será, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para que a enviei. Então, tomando o exemplo de Jesus, que falou com os discípulos, quando ele reuniu os 12, deu a eles poder, deu a eles uma missão para realizar e disse a eles que fossem. Mas advertiu o seguinte: quando entregarem diante dos governadores, dos reis, para servir de testemunho, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Deus abençoe a irmã Doraci. O que haveis de dizer? Então o Espírito Santo fala. Se ele habita em nós, e nós devemos dar a liberdade ao Espírito Santo de falar. Muitas coisas não acontecem porque o Espírito Santo fica sufocado. Eu, às vezes, penso que eu sou melhor do que o Espírito Santo, porque o que eu vou falar é mais importante, e fico preso a estruturas. Quando a palavra de Deus diz que não, nós temos que estar disponíveis ao Espírito Santo para o que ele tiver de dizer, que eu possa ouvir claramente, entender e traduzir, quer dizer, e declarar aquilo que o Espírito coloca na minha boca. Como? Observe Davi. Numa ocasião, está registrado em 2 Samuel, no capítulo 23 e o versículo 2, olha o que Davi disse, aquela ocasião: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Então, quando nós demos esta plena liberdade à ação do Espírito Santo, nós não vamos ficar mais preocupados. O que vou falar, como vou falar, devo falar assim, devo falar daquele outro jeito? Não, fica na disposição do Espírito Santo. Faça a sua parte. Prepare-se, ore, leia, estude a palavra, deixe ela entesourada no coração. Agora, se coloque na direção do Espírito, porque ele ministrará na mesma hora o que haveis de dizer. Às vezes nós nos colocamos de maneira premeditada um tema, uma mensagem, um texto, e aqui eu vou falar sobre isso, e eu vou falar sobre aquilo, e sobre mais aquilo outro, e às vezes não é aquilo que Deus quer falar naquele momento. Mas nós, no afã de não perder uma só anotação que foi feita, não damos liberdade ao Espírito Santo e queremos cumprir um programa que nós mesmos criamos. E aí, então, não há resultado, não há vida, não há renovo, não há poder, não há nada. Então é preciso atentar para o que diz a palavra de Deus. Então eu já disse que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Mas o Espírito quer usar-nos. Não somos nós que usamos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que usa a nós. E a gente precisa entender isso, para não fazer confusão. Há muitas pessoas achando que eles têm o poder de usar o Espírito Santo, o que não é verdade. É o Espírito Santo que deve usar a nós.
E para ele usar a cada um de nós, nós temos que estar numa condição diante dele de temor, de lealdade, de sinceridade, de pureza, para não entristecê-lo. Porque ao entristecê-lo, sufocá-lo e apagá-lo, nós ficamos sozinhos. E sozinhos nós não chegamos a lugar nenhum. E não temos a palavra certa para um coração sedento e necessitado. Mas quando estamos na disponibilidade do Espírito do Senhor, ele vai dar a palavra certa. Às vezes uma palavra simples, mas que tem um significado muito profundo. E aquele que está necessitado, ele vai receber como uma grande bênção de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe, Sidney. Então aqui observamos, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Exemplos na palavra de Deus. Em Atos, no capítulo de número 8 e o versículo, deixa-me ver, 29, está escrito assim, olha. E disse o Espírito a Filipe, chega e ajunta-te a esse carro. Filipe estava pregando em Samaria, o Senhor mandou um anjo falar com ele deixasse Samaria e fosse para a cidade de Gaza e disse que estava deserta. Ele foi. Chegou lá em Gaza, ele ficou lá. De repente vem o eunuco da rainha de Candace, na sua carruagem, tinha ido a Jerusalém para a festa, estava voltando, lendo o livro do profeta Isaías, mas não entendia nada. E vinha lendo em voz alta. Em dado momento, quando ele vai se aproximando, o Espírito Santo diz a Filipe, não foi Filipe que tomou a iniciativa. Ei, o que é que você está lendo aí? Não. Foi o Espírito Santo, falou nele. E ele estava tão sensível ao Espírito Santo que ele entendeu e obedeceu. Então diz, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. O que fez Filipe? Correndo Filipe, correu. Quando receber a orientação do Espírito Santo, corra para cumprir. Mas cumpra com a rapidez necessária. Filipe correu. Correndo, ouviu que lia o profeta Isaías, disse, entendes o que lê? Ele disse, como eu posso entender se ninguém me ensinar? E pediu a Filipe que subisse no carro. Filipe subiu, começou explicando aonde ele estava lendo e levou a Jesus. Ele foi batizado, seguiu seu caminho e o Espírito do Senhor tomou Filipe e levou para outro lugar. Agora observe aqui, ele estava lendo ali o livro do profeta Isaías. Quem sabe fosse hoje, alguém chegasse e não, o livro do profeta Isaías é muito difícil. Não, eu tenho aqui o Evangelho de João, vamos começar aqui no Evangelho de João. Quer dizer, ia quebrar uma comunicação, algo que já vinha sendo colocado no coração daquele homem e começar do zero. Quer dizer, não ia fluir nada. O que Filipe fez? Deixou-se guiar pelo Espírito Santo. O Espírito levou ele a falar sobre o profeta Isaías, que estava profetizando a respeito de Jesus. Filipe levou este homem a Jesus. De Jesus ele foi batizado, seguiu seu caminho, e lá na Etiópia a obra de Deus teve início e seguiu. E Filipe foi para outro lugar, porque o Espírito o levou para lá. Deus abençoe, pastor Robson. Então observe que o Espírito fala. Foi o que Jesus disse, na mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. O Espírito de vosso Pai é que falará em vós. Observe aqui, em Atos, no capítulo 13, o versículo 2, está escrito assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então quem chama para a obra? O Espírito Santo. Quem prepara homens para a obra? O Espírito Santo. Quem guia estes homens na realização da obra? O Espírito Santo. Quem opera o poder de Deus como resultado da pregação? O Espírito Santo. Então diz, e então, jejuando e orando e pondo sobre as mãos, os despediram. E, assim, estes enviados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo enviou estas pessoas, Paulo e Barnabé,
para uma grande obra que estava por acontecer. Quando nós vamos a Apocalipse, lá no capítulo 2 e 3, onde fala sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia, todas estas cartas terminam com a seguinte expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quem fala nas igrejas é o Espírito Santo. Quem fala na vida dos crentes é o Espírito Santo. Então, se nós atentarmos para a orientação de Jesus e para o que a palavra de Deus traz como confirmação, nós vamos entender que resultados só vão acontecer quando o Espírito Santo estiver no lugar que lhe foi designado. E, muitas das vezes, aqui está dito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é o que eu digo, é o que o Espírito diz através da minha boca. Então, a minha boca deve ser um instrumento usado pelo Espírito Santo. Então, é isso que nós encontramos. Então, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7, diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O primeiro, a igreja de Éfeso. Segundo, a igreja de Esmirna. Terceiro, versículo 17, a igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quarto, a igreja de Tiatira, versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 6, igreja de Sardo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sexto, Filadélfia, versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E sétimo, a igreja de Laodiceia, versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, em 7 igrejas, o Espírito falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que era limitado ao Espírito Santo falar somente aquelas 7 igrejas da Ásia? Não. A todas as igrejas, inclusive as dos nossos dias, o Espírito Santo deve ter a preeminência e a liberdade para falar. Nós devemos ter a honradez de nos colocar em obediência, submissão e disponibilidade ao Espírito Santo, o Espírito do Senhor, para que ele fale por nosso intermédio. Quando nós nos tornarmos um instrumento usado pelo Espírito Santo, a obra de Deus vai ter resultados significativos. As vidas serão alcançadas, e como aconteceu com eles, o evangelho será pregado, os enfermos serão curados, os leprosos serão purificados, os mortos serão ressuscitados, os perturbados, endemoniados serão libertos e eles receberão a graça de Deus. Se tornarão instrumento nas mãos do Senhor. Então observe como é tão necessário nós atentarmos e refletir sobre estas coisas. Está claro na palavra de Deus. Nada aqui está oculto. É somente procurar entender o que diz a Escritura. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Que a partir de hoje, eu e você, tenhamos a consciência e demos a plena liberdade ao Espírito do nosso Pai, ao Espírito Santo, de Ele usar a cada um de nós como seus instrumentos e que a nossa boca seja usada pelo Espírito Santo. Que as palavras que Ele colocar nos nossos lábios, elas cheguem a corações carentes e necessitados, e certamente o nome do Senhor será glorificado. Pensemos seriamente sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.